Seja bem-vindo a mais um vídeo onde dinheiro bom é dinheiro no bolso. E hoje eu vou falar sobre a taxa de juros nos Estados Unidos, que vai ser divulgada amanhã, dia 2 de novembro, tá? A nossa bolsa vai estar fechada. Vamos falar das consequências aí que podem haver, não só na bolsa brasileira, mas nas bolsas mundiais e, obviamente, no doleta, né? Então, bora lá. Não é nenhuma novidade, né? O mercado está esperando que tenha aí uma elevação da taxa de juros por parte do Fed de 0,75. Isso não é novidade, né? O ponto crucial aí hoje, nesse momento, é referente à reunião que vai ocorrer no dia 14 de dezembro. Vai elevar 0,5%, vai elevar novamente 0,75%. Hoje já foi aí anunciado uma possibilidade de elevar apenas 0,25. Cara, o que é que está acontecendo, né? O ponto é o seguinte, cara, vale dizer que a Bolsa Brasileira, né, a gente não tem dado ainda, a B3 ainda não divulgou o dado aí do dia 31 de outubro, ela demora 2 dias úteis aí para estar divulgando o dado, mas até sexta-feira, o que ocorreu? 12 bilhões de entrada de capital estrangeiro. O gringo quer o Brasil. Quem não quer o brasileiro? O institucional, a pessoa física que passou vendida aí o mês de outubro, mas o gringo botou muito dinheiro aqui no país. Mas o que ocorre? A gente já tem uma expectativa, né, de ter uma elevação por parte do Fed de 0,75 agora, 0,50 em dezembro. E em 2023, né, o intervalo aí da taxa de juros seria entre 4,75% e 5%. Isso é o que o mercado precifica. Vai manter 5% aí por boa parte do tempo, só pensando em começar a reduzir 0,25% no final de 2023. Isso está precificado, tá? Caso aconteça alguma coisa em que a taxa de juros fique acima disso, né, em que ocorra uma elevação da taxa de juros, caso ocorra uma possibilidade real de recessão, né, hoje especula-se, mas a gente vê que a economia dos Estados Unidos está forte, né, então a gente vê dados econômicos vindo levemente, JOLTS hoje foi anunciado aí, veio melhor do que o esperado, então isso está mostrando que a economia dos Estados Unidos está forte. Estando forte, a gente não fala de recessão. Porém, quando a gente pensa que existe mais oferta de emprego do que o esperado, isso significa que o americano ele tem mais poder de compra. Tendo mais poder de compra, ele pressiona mais a inflação. Vamos ver o desenrolar dessa taxa de juros. Até os 5% está precificado e o movimento já ocorreu no mundo inteiro. Não é à toa que, falando em dólar, tá? A gente vê um dólar valorizando e as moedas locais desvalorizando. Está acontecendo isso com o iene, está acontecendo isso com a libra esterlina lá no Reino Unido, né? Está acontecendo isso com o yuan também. Então, é um movimento que vem acontecendo, tanto que o euro, né? O euro já está menor do que o dólar, né? Isso não é novidade. E o porquê que isso acontece está acontecendo basicamente no mundo inteiro, né? Porque quando a gente tem uma elevação da taxa de juros, a taxa de juros nos Estados Unidos, ela sobe. Cara, a maior economia do mundo, os investimentos mais seguros do mundo estariam nos Estados Unidos, no Tesouro Americano. Então, quando você tem uma alta, né, da taxa de juros por conta do Fed, cara, o que os investidores vão fazer? Opa, eu tenho um retorno maior nos Estados Unidos do que eu tinha antes, só que com uma segurança maior. E aí eu estou falando de taxa do Tesouro, né? Estou falando da taxa deles do Tesouro. Se você for pegar uma Apple, se você for pegar uma Microsoft, né? Se você for pegar grandes empresas nos Estados Unidos, um Google da vida, que precisam de dinheiro para pegar e investir, fazer algo na empresa, o que eles vão fazer? Eles vão lançar uma dívida, vão pagar uma taxa maior do que essa que eu te falei, né, que poderia pagar desse intervalo de 4,75% e 5%, acaba pagando uma taxa maior e continua sendo um investimento seguro. Ele lança a dívida, se capitaliza e o investidor vai lá e financia aí o investimento que um Google da vida, que uma Apple está querendo.
com uma taxa maior ainda, porque está subindo a taxa de juros nos Estados Unidos. Então você tem uma fuga de capital estrangeiro. Então os investidores que estão, né, em outros mercados, né, eles vão tirar o dinheiro dali e vão correr para uma segurança maior, já que o retorno também, essa segurança versus aí o rendimento melhorou. Então quando você tem o dólar, né, você tem o dinheiro, vamos colocar aqui num cenário brasileiro, tá bom? É porque o gringo está entrando muito, apesar do dólar estar caro aqui pra gente, né? O gringo está entrando muito aqui na nossa bolsa. Mas qual é o racional? O gringo, ele vem aqui e vem botar dinheiro na nossa bolsa. Então ele vai pegar o dólar dele, vai converter em real, beleza? Na hora que ele quiser sair, na hora que ele quiser voltar para os Estados Unidos, ele vai ter que o quê? Comprar dólar e vende real. Quando você tem muita gente comprando dólar, você tem uma busca muito grande pela moeda, a moeda vai subir, o nosso real desvaloriza. É a mesma coisa que acontece nos demais países. Por isso que o Banco Central, às vezes para querer controlar, né, entre aspas, porque o mercado é soberano, mas ele começa, quando fica muito alto o dólar, o Banco Central vai lá e coloca leilão no mercado. Por quê? Para tentar segurar esse preço, bater um determinado valor que ele acha que já está muito alto, ele coloca um leilão no mercado futuro, o mercado vai lá e despenca, às vezes ele despenca e permanece na nova faixa de preço, às vezes ele despenca e volta, né? Depende muito de como é que está o mercado no momento. É verdade. Mas é assim que funciona a elevação da moeda, né? Do dólar em relação às moedas locais. Isso é algo que está acontecendo no mundo inteiro, justamente porque os investidores estão procurando segurança nos Estados Unidos. Isso não está acontecendo no Brasil, que é um país emergente, dentre os países emergentes, que apesar do risco ser maior, você costuma ter um retorno maior também. Dentre os países emergentes, o mercado brasileiro ele é mais atrativo. A resposta está aí em 12 bilhões. Né? O gringo não iria colocar 12 bilhões se não tivesse atrativo o mercado brasileiro. Tá? Então é assim que funciona. Porém, num dado momento, se o gringo chegar e falar assim, cara, tá muito complicado aqui, esse cenário interno tá tendo, vamos supor que comece a ter uma guerra civil, um problema político maior, aquela coisa toda, e o gringo fala assim, cara, tô com aversão aqui a esse risco, estão muito exposto ao risco, eu não quero mais saber do Brasil, eu vou investir em outro lugar, vou investir no México, vou investir na Índia, né? O que ele vai fazer? Ele vai pegar e vai tirar esse capital. Se ele tirar, vamos botar que ele tire aí 12 bilhões e pensa que a Bolsa no mês de outubro subiu em torno de 4%, entrando 12 bilhões de gringo. Na hora que ele tirar essa grana, a Bolsa despenca. Né? E aí Bolsa despenca, é Bolsa para baixo, dólar para cima, como a gente vê em outros países aí acontecendo. Então, ver amanhã uma elevação da taxa de juros em 0,75, tá tudo certo, tá? Eu vou compartilhar e vou mostrar uma coisa aqui para vocês. Se você quiser acompanhar, se você quiser saber que site é esse aí, deixa aí nos comentários, fala assim, eu quero saber. Porque aí eu vou lá e divulgo o site aí para vocês, beleza? Deixa eu mostrar para vocês como é que vocês acompanham a probabilidade da elevação de taxa de juros aí a cada reunião do Fed. Se liga só. Todo dia de manhã eu faço Manhã Marcelo Mercado, vou deixar a playlist aí para vocês se vocês quiserem assistir. É o Morning Call e aqui é o roteiro que eu coloco, tá? O que eu faço? Eu sempre coloco a tabela da taxa de juros, né, da probabilidade, por quê? Porque eu acabo perdendo o histórico. Então tá aqui, ó, no dia 1º, né, é o meu roteirinho aqui, falei, ó, do que eu falei hoje, né, uns tópicos aí para eu não esquecer do que eu vou falar, tá, que às vezes é muita informação, e tá aqui, ó, elevação de 0,75, mais elevação de 0,5 e mais elevação de 0,5 reduzindo em novembro de 2023. Tá? Então, o que é que nós temos? Qualquer coisa diferente desse cenário, né? Isso daí vai atrair mais ainda o investidor para botar o dinheiro nos Estados Unidos. Vamos supor que esse número que está em 5%, vamos falar que ele bata 6%. Cara, o cenário mudou, está acontecendo algumas coisas, bata 6%. Fica mais atrativo. Um investimento lá nos Estados Unidos fica mais atrativo, né? Na maior economia do mundo, num local que é mais seguro do que os demais países. Então, presta atenção nisso. Isso vai repercutir na nossa bolsa? Vai repercutir amanhã, Marcelo? Não, nossa bolsa vai estar fechada. Porém,
momentos diferentes, por mais que não seja de amanhã 0,75, mas que o mercado já comece a olhar para 2023 mudando a taxa de juros, isto daí vai acabar deixando mais atrativo e fica com aquela tentação, ó, cara, eu posso investir de novo nos Estados Unidos, tá remunerando melhor. Como é que tá meu cenário aqui no Brasil, por exemplo? E aí o investidor vai pegar e vai falar, não, no Brasil, cara, a bolsa tá barata, eu vou ter uma rentabilidade ainda maior do que nos Estados Unidos, porque o gringo ainda tem o seguinte ponto, além de ter que estar melhor o retorno aqui no Brasil, ele tem ainda a operação da variação cambial, que pela variação cambial pode potencializar ainda o ganho dele, o retorno dele, ou pode acabar diminuindo, né, o retorno que ele teve na Bolsa de Valores. Olha só, na hora que ele pega, vende o dólar dele e compra real, vai estar uma cotação. Na hora que ele tiver que comprar dólar para vender o real, vai estar outra cotação. Esta diferença vai interferir de forma positiva ou de forma negativa na operação dele. Então o risco dele ainda aumenta por conta também do câmbio. Isso acontece no Brasil, isso acontece em qualquer outro país. Belezinha? Então, cara, curte o vídeo, comenta aí, deixa nos comentários aí. Se você ficou com alguma dúvida, se inscreve no canal, ativa o sininho e até o próximo vídeo. Valeu!